Você está passando por um momento de deserto? Ouça essa palavra até o final. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai ministrar ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Muitas pessoas aqui assistindo online, e eu quero dizer que você pode colocar aqui o seu pedido de oração, tá? Aqui nos comentários. Deixe o seu pedido de oração. Nesse momento da transmissão, eu não consigo ler todos, mas eu tenho por hábito depois abrir novamente o vídeo, porque essas mensagens ficam gravadas, essa conversa que você, esse comentário que você coloca aí fica gravado e eu leio cada um, irmãos. Eu leio cada um e eu peço a Deus de forma especial, né, para todas as pessoas aqui, pessoas que estão pedindo portas de emprego abertas, que estão clamando a Deus por restauração nos seus casamentos, pessoas que tiveram a sua vida espiritual esfriada nesse momento, né, de pandemia, quando muitos estão sendo impedidos de frequentarem os cultos, quando muitas igrejas ainda não estão se reunindo presencialmente, as pessoas esfriaram na sua vida espiritual. Então, você pode colocar aí o seu pedido de oração. Pessoas que estão lutando contra a Covid, sabe? Que tiveram na sua família, que foram acometidas por essa enfermidade. Pessoas que lutam por vagas nas UTIs. Tem muita coisa acontecendo. É um momento, assim, delicado. Mas nós cremos que Deus está conosco. Nós cremos que o Senhor tem tudo sob seu controle. E Deus já está providenciando o momento de libertação geral dessa enfermidade. Eu creio, em nome de Jesus, Deus já está em breve nos dando a libertação, a cura. Nós teremos liberdade para sair novamente nas ruas, para sair sem máscara, para encontrarmos as pessoas que amamos, para nos reunirmos de forma, não somente de forma online, mas de forma presencial também. Obrigado, irmã Fátima, pela contribuição aí no Superchat. Que Deus multiplique na sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje Deus colocou no meu coração uma palavra e eu gostaria de compartilhar com você. Eu quero ler no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do verso 2 ao versículo 5. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 5. A palavra de Deus diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Amém? Glória a Deus. Lições que podemos aprender no deserto. Hoje eu quero falar sobre isso. Lições que o Senhor nos ensina no deserto. Às vezes, irmãos, a gente passa por tantas coisas na vida, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas decepções.
E nós muitas vezes ficamos sem entender qual é o propósito disso. E aí nós começamos a enfraquecer na nossa fé, começamos a duvidar que Deus realmente nos ama, que Deus realmente cuida de nós. A Bíblia fala de um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que está atento às nossas necessidades. Salmos capítulo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aí a gente passa por um momento assim, de tantas dificuldades, e começamos a nos perguntar, começamos a questionar a nós mesmos. Às vezes a gente nem fala com ninguém, mas no nosso interior fica aquele sentimento assim: poxa vida, será que Deus é realmente o meu pastor? Por que Ele está permitindo tantas coisas na minha vida, tantas coisas que estão me tirando a paz, que estão me tirando o sono? Várias pessoas na Bíblia passaram tempo de deserto. Várias pessoas enfrentaram esse tempo de deserto. A história de Israel, ela pode ser dividida em etapas. Principalmente depois que houve um momento de escravidão lá no Egito. Israel passou por 400 anos no Egito. E depois foi liberto, liderados por Moisés. E libertos sob uma promessa. Eles foram libertos sob a promessa de Deus de que o Senhor iria conduzi-los a uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, chamada Canaã. O povo saiu do deserto, irmãos, em êxtase. Do Egito, aliás, saiu do Egito em êxtase, celebrando. Só que entre o Egito e a Terra Prometida havia um caminho a ser percorrido, e este era o caminho do deserto. Algumas pessoas gostam de ilustrar isso para que nós possamos entender de forma mais clara, como se o Egito fosse o mundo, onde nós estávamos aprisionados pelo pecado, pelo sistema do mundo, mas aí o Senhor nos libertou para nos levar até a terra prometida, que seria a eternidade ao lado de Deus, a glória. Canaã representa a presença de Deus, só que até chegarmos ali, nós vamos passar por um caminho de deserto. Deus, Ele não nos salva e nos leva automaticamente para o céu. Que bom seria se fosse assim. Você quer aceitar Jesus? Aceito. E você aceitava Jesus e puff, Deus já te levava embora. Mas não. Você aceita Jesus, você o reconhece como Senhor, Salvador, mas Deus permite que você fique aqui neste mundo, passando pelo deserto da vida. Mas lá na frente nós teremos uma recompensa. Eu não gosto de associar Canaã com o céu, porque quando Israel entrou em Canaã foi que começaram as guerras, lembra? No deserto havia outro tipo de dificuldade. No deserto havia a escassez, havia a falta de água, a falta de alimento, o sol escaldante, a própria espera pela terra prometida. Não deve ter sido algo fácil. Esperar 40 anos por algo não é uma coisa fácil. Mas o deserto foi o lugar da provisão. O deserto foi o lugar do milagre. O deserto foi o lugar onde Deus se revelou a Israel de uma forma como eles não conheciam ainda. Um Deus provedor, um Deus cuidador, um Deus que no momento de calor colocava uma nuvem sobre o povo, porque o deserto é um lugar onde de manhã faz muito calor e durante a noite é um lugar frio demais. E à noite Deus erguia uma coluna de fogo para os aquecer. Então o deserto foi o lugar onde as pessoas experimentaram esse tipo de coisas. E principalmente o deserto foi o lugar onde Deus ensinou lições. Lições que aprendemos no deserto.
A primeira coisa que eu creio que o Senhor nos ensina no deserto é a dependermos somente dEle. Deus nos ensina a dependermos dEle. Por quê? Porque no deserto não tinha comida, não tinha água, não tinha sombra, não tinha abrigo. O deserto é simplesmente aquele monte de areia lá, né? Você olha para um lado, areia, olha para o outro, areia. Não tem recursos no deserto. Então, isso nos leva a refletir em momentos da nossa vida onde nós nos vemos sem recursos. Sabe quando você passa por um problema em que você olha para você mesmo, para aquilo que você tem em mãos, e você vê que não tem nada para resolver aquele problema? Esse é o momento do deserto. Mas é quando você não tem nada em si mesmo ou em suas mãos, é que você aprende a depender de Deus. Foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Porque quando eles tiveram sede, Deus fez com que Moisés furasse a rocha. Ali não tinha encanamento, irmãos. Não tinha água potável, assim, aos olhos naturais, não tinha, ninguém conseguia enxergar a possibilidade. Mas Deus é um Deus que abre rios, Ele abre mananciais no deserto, se Ele quiser. E Ele fez isso através de Moisés. Ele disse para Moisés, fere a rocha. E quando Moisés feriu a rocha, brotou água, jorrou água. E as pessoas tiveram a sua sede ali saciadas. Quando eles tiveram fome, Deus mandou codornizes. Houve um momento que Deus mandou o alimento do céu, que era o maná. Então Deus estava atento às necessidades. Nós temos que aprender no deserto. Se você estiver passando por um deserto, ouça essa palavra. Você tem que aprender que a nossa vida depende de Deus, a sua vida depende de Deus. Você pode ter o dinheiro na conta que for, você pode ter o melhor emprego, uma família estruturada, mas vai haver um momento em que você vai ter que depender de Deus e você vai descobrir isso. É um momento de deserto. Só que quando nós estamos em circunstâncias normais, a gente se esquece disso, a gente tem uma tendência a se afastar de Deus, a esfriar na fé. Colocamos a nossa confiança em outras coisas, no dinheiro, na família, na nossa inteligência, no nosso status. A gente pensa assim, não, eu tenho tanta influência, eu tenho tantos amigos, eu tenho tantas coisas, eu não passaria nunca por uma situação dessa. Pois é, aí Deus vai e coloca você nessa situação. Sabe? Situações diversas que Deus pode permitir na nossa vida para que nós aprendamos a depender dEle. A primeira lição do deserto, aprender a depender de Deus. Porque no deserto as coisas que nós confiamos, elas falham. E aí nós temos que depender do Senhor. Amém? Mas Deus está no controle. Mesmo no tempo do deserto, Deus está no controle. E quanto mais nós dependemos dEle, mais fortes nós ficamos, mais nós nos fortalecemos. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aprenda a depender do Senhor. Não importa o tamanho do seu deserto, Deus está ensinando você a depender dEle. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado.